Olha, tem o Ademir também. Boa tarde, Ademir. Dá um pro Ademir também, ele entra no jogo. Do Evangelho? Ele pode fazer jogral também. Acho que está marcado já. Página 56, está marcado. Só explica para ele como é o jogral. Nós estamos fazendo assim, cada um lê um parágrafo. Começa com o senhor? Pode ser. Eu. Não. Ele. Não. Eu, ela e você. Queridos amigos, nós, em nome de Jesus, saudamos todos os nossos amigos aqui do lado da vida espiritual, tanto quanto nós mesmos, que estamos na alegria desse encontro com o Mestre querido. Por isso, evocando o Divino Rabboni, nós entregamos o nosso momento para o trabalho, iniciando com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Abertos os trabalhos, o nosso abraço querido a todos os nossos amigos dos dois lados da vida. Vamos hoje fazer uma introspecção sobre os laços de família, e especialmente falando sobre a ingratidão e tudo isso que decorre do capítulo para honrar o vosso pai e a vossa mãe. Como nós previamente combinamos, eu vou iniciar a leitura, depois vamos a Maria Luísa, a Dona Cristina, o Ademir. A ingratidão dos laços, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos, com relação aos pais, tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhes as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos, mas a algum destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha, caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar, e mais ainda com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo, a de amarem aqueles que, talvez, destruíram-lhe a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas,
para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa vida? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe, às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio da qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada, com efeito nessa existência, pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar esta alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis recompensa se cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidado mais esclarecido, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Não rejeitei, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que o fez assim e que vô-lo deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgais se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e vos dizei: um de nós foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribuiu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há muitos dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência. E mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo de vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como poderíeis crer. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como sabe, pode cumprir. E o Espiritismo veio facilitá-lo, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como bom jardineiro que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não têm censuras a se fazer, e sua consciência pode estar tranquila.
mas ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma grande, uma imensa consolação, pela certeza que não é senão um atraso e que lhes será dado acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Deus não fez a prova acima das forças daquele que a pede. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade, porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus arrostamentos, neles se comprazem. E esses estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho está enfim domado, e é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que lhe lança aos pés. As fortes provas, entendai-me bem, são quase sempre o início de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Quando são aceitas por amor a Deus, é um momento supremo e nele, sobretudo, importa não falir murmurando, senão se quer perder-lhe o fruto de ter que recomeçar. Em lugar de vos lamentardes, agradecei a Deus que vos oferece ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre, entrardes no mundo dos espíritos, nele sereis aclamado como soldado que sai vitorioso do meio do combate. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. É uma pungente angústia essa, mas que pode melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre. Que mais consolador, mais encorajador que este pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Para isso é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar. E esperais com paciência, porque entendeis o que se parecia monstruosidade na terra. As feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob uma verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria, reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam, em se depurando, em lugar de se romperem pela reencarnação. Os espíritos que a semelhança dos gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam a ser reunidos, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agruparem como o fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se em suas peregrinações estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde felizes com os novos progressos. Mas como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles para ir aurir conselhos e bons exemplos. No interesse do seu adiantamento, eles causam
por vezes perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois a família se felicitará de haver salvo do naufrágio, os que, a seu turno, poderão salvá-la de outros. Santo Agostinho, Paris, 1863. Pois é, amigos. A mensagem de Santo Agostinho, a qual pedimos licença para tecer alguns comentários sobre o Evangelho, não sobre a primorosa lição que Santo Agostinho nos dá, sobre esses laços de família e a razão pela qual nós estamos unidos entre uns e outros, porque somos todos irmãos, criaturas do mesmo Pai Celeste. Entretanto, o que se observa, não raras vezes, são pessoas que abominam os filhos. Não assim quando estão bijuzinho, não é? Aí a gente quer morder, não é? A gente quer morder, pegar os netos então, hein, dona Cristina? Ai, não. Ai, que fofinho. Aí tá tudo bem, porque a criança não tem noção ainda da sua relação com o passado. Mas por que eles estão colocados nessa família? É comum, às vezes, né, Ademir, a pessoa dizer assim, minha família é uma beleza, mas tem um lá que é uma ovelha negra, não sei. Onde é que... Por que batizaram de ovelha negra, eu não sei. Mas é para designar que a pessoa é desalinhada, a pessoa às vezes é nervosa, às vezes isso, aquilo. Há, então, uns laços de simpatia entre os familiares? Claro que há. Mas isso é constituído no passado nosso. E por causa disso, é que o Senhor da vida nos coloca junto, para nos resgatarmos os nossos compromissos do passado. Não existe uma maneira melhor de perdoar sem ser o resgate. As pessoas falam, para efeito de estudo, é comum dizer que eu não posso perdoar a vida toda. Eu me recordo de Pedro, né, interrogando a Jesus, mas, mestre, até quantas vezes nós vamos perdoar? E já deu lá uma premissa, até 7 vezes não está bom. Quando a gente faz isso, eu não sei vocês, mas normalmente a pessoa já deixa escapar a sua ideia, aquilo que ela está pensando, já pondo limite. E Jesus disse, não, Pedro, em verdade vos digo, não 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Porque isso dá 490. E Emmanuel, segundo as informações que ele deixou aí para nós, é que nós não tínhamos entendido ainda, 2000 anos não tínhamos entendido, que esse perdão das ofensas significa perdoar para sempre, todas as vezes que for necessário. E eu me recordo de episódios que já vivi, a dona de casa chamando a atenção da empregada, sua burra, já ensinei umas 200 vezes, não ensinou nada, ensinou uma vez, 2, mas 200 vezes não ensinou. Porque nós não temos limite, nós não temos paciência com as coisas. Então Jesus ensinou que temos que ter paciência, que temos que ter tolerância, que temos que acarinhar, ter o amor, porque nós temos que resgatar. É verdade, sim, não vamos fazer-nos de rogado. É verdade que tem muitos filhos que são ingratos. Mas sabemos lá o que nós fizemos para ter esses pais que nós temos? Se o Senhor da vida não sabe organizar a sociedade civil, ora, na maioria das vezes, pode ser um crime. O mais terrível é o crime, é o aborto. Eu tive um aqui em Americana, um promotor que formou-se comigo. E ele sabia que eu era espírita. E ele me confidenciou, como ele fazia a promotoria, ele me confidenciou que ele só conseguiu a condenação de uma mulher porque fez esses partos aí que... Né? Clandestinos? Na clandestinidade, né? E a pessoa não tem cuidado, depois vai cometer o aborto.
Mas porque ele conseguiu pegar num livro espírita a explicação de como o espírito funciona. Quem é que está ali? Como é que você pode tirar a vida de uma pessoa, de uma mãe, ou mesmo qualquer um de nós, tirar a vida? Com que direito você vai tirar a vida da pessoa? A chance dessa pessoa vir resgatar, cumprir os seus compromissos de vida. Porque sim, nós temos responsabilidade. Não vai dizer, eu sou muito bonzinho. Eu não sei do teu passado. Você está resgatando. Quanta gente está morrendo na Ucrânia? Quanta gente morreu nas grandes guerras mundiais? Quanta gente padeceu na mão de Aníbal, o cartaginês? Quanta gente padeceu na mão de Nero? Na mão do próprio Judas Iscariote, porque, na minha visão, claro, eu não tenho procuração dele para defendê-lo, mas sabe que eu penso que não foi isso que todos nós aqui imaginamos, que Judas foi um traidor. Traidor no sentido de quebrar a confiança, né? Aqueles laços de confiança. Porque Judas Iscariote era o tesoureiro de Jesus. E andaram por toda a Cesareia, toda a Galiléia. E mesmo assim, foi ele que entregou Jesus, deu aquele beijo na face. Mas Jesus sabia o que ia acontecer. Então, na minha visão, ele foi um revolucionário. Ele não foi quem foi trair a confiança de Jesus. Ele andou com Jesus para todo lugar, mas ele aproveitou-se da oportunidade porque ele queria tirar a Judéia, queria tirar aquele povo daquele jugo de Roma. Tanto é verdade isso que vocês hão de lembrar que ele não aproveitou as 30 moedas. Logo que ele se deu conta do que tinha acontecido, ele se enforcou. Então não era o dinheiro, a pecúnia. Né? Mas, por que estou dizendo isso? Porque os laços de família importa em trazer filhos e filhas que são um docinho de coco. Tem os outros, eu presenciei já em Americana, como eu não vou declinar nome, só o fato de uma mocinha muito bonita, mas só faltava matar a mãe. Quando ela se deu por conta que era uma moça, não sei o quê, foi um horror. Se pegavam de arrancar os cabelos. Então, essas questões estão vinculadas ao espírito que no passado cometeu algum delito e agora pede para vir se recuperar. E vem numa família, então, para poder ser tratado. Aí a questão que se levanta e que Santo Agostinho fala com tanta propriedade, mas e daí? Tem pais que faz tudo isso, não adianta, o filho não vai para frente. Você faz tudo, orienta, paga, gasta, trabalha, ele não vai para frente. Aí o Evangelho, segundo o Santo Agostinho, está explicando, mas se você fez a sua obrigação, você cumpriu com o seu dever, o que você tem que fazer com isso? O problema não é seu mais, é do pai. Essas meninas lindas aí, a senhora tem obrigação com elas. Todos nós temos com os filhos. Com a netinha, não é, Ademir? É assim. Agora, se não cumpro, se não trabalho, se deixo faltar as coisas, tendo todas as condições, as mãos para trabalhar, a inteligência, teve tudo e não faz nada para o filho, tem pais que abandonam o filho. E depois tem que responder por isso. Então, o filho ingrato é o pior, porque tudo foi colocado em suas mãos. Mas o pai não vai ser responsável, até porque chega uma certa idade, o pai tem redução das naturais forças. E ele não pode fazer, ou a mãe não pode fazer, ou a avó não pode fazer, porque está muito em moda. Vocês sabem que as crianças hoje avançam para o sexo, daqui a pouco ela tem o filho, o neto e a avó que vai cuidar. Não é a avó que tem obrigação, ela já cumpriu o dever dela. Mas claro que os pais fazem, mas isso acontece comumente. Os pais querem saber, os pais novos assim querem saber que os avós que cuidem. Não é bem assim que deve funcionar. E quantos avós na vida prática a gente não tem observado que quando as pessoas estão com certas dependências, eles enfiam numa casa de repouso, não sei o quê, e deixam lá. Eu não tenho jeito de tratá-la, tem incontinência urinária. Eu não tenho jeito de tratar, lá eles tratam bem. Vai ver. Aqui uma banana para você. Quantas vezes eu não fui visitar aí, não? As casas dos velhinhos.
Você vai, viu, Ademir? Você vai, começa a conversar com uma tal, ele começa a contar a história dele, porque eles têm mesmo aquele problema de mentalização. Conta 10 vezes. Já contei isso, já umas 1000 vezes, mas conta de novo. Isso é bonzinho, não é, Maria Luísa? Então, a televisão mostra, às vezes, como eles são tratados, os velhinhos. Puxam os cabelos, não dão banho. É uma coisa de louco. Quer dizer, eles não cuidam dos filhos como devem estar cuidando. Depois entrega aí. E lá o pessoal cuida direito. Eu já cansei de ouvir isso. Então, tudo isso, só para lembrar a nós outros que temos responsabilidade. Porque a responsabilidade tem que ser quitada, tem que pagar, não tem conversa. Eu falei que o Cido ganhou, para uma gentileza aí, brincando, né? Para descontrair, eu falei que foi perdoar 10 pecados. Porque tudo que você faz de errado, você tem que resgatar. Antoine Saint-Exupéry, que nós sabemos, aqui na França, ele diz que nós seremos... Elas vão também ler o Pequeno Príncipe, né? Que tu serás responsável eternamente por tudo que cativas. E a gente pensa, nossa, só agora em 1800, não é isso não. No caso de Paulo Apóstolo, ele já nos explicou que a criatura humana carrega consigo o resultado dos seus atos. Tudo que fazes, você tem um retorno. O retorno é do bem que você faz. Eu digo isso para vocês, peço licença para sedimentar a minha prosa. Depois eu vou passar para a Maria Luísa também fazer as considerações dela, mas o Evangelho é isso, é o coração que tem que abrir. Eu tenho uma menina, está com quase, acho que 48 anos agora. E nós passamos uma alegria anteontem, porque ela já teve câncer. E depois foi dado a graça a ela de ter uma filha. Portanto, uma neta minha, hoje com 10 anos. Mas sabe que essas coisas voltam. Então, a oncologista foi, examinou, fez, vamos fazer os exames. Aí ontem que nós estamos sabendo. Meu coração falava assim, não, tá tudo bem, não vai dar nada, mas enquanto é São Tomé, quer ver para crer. Quando você não vê, aí aquela alegria. Mas por que estou dizendo isso? Porque essa menina, eu adotei com 17 dias. Mas ela é uma flor, é um docinho. É a menina que eu não imaginei que quando eu acolhi, ela ia tomar conta de mim. Hoje ela é uma advogada brilhante, mas não é por ser advogada, ou porque ter aprendido com o pouco que eu sei. Não é isso. É que ela é naturalmente uma pessoa bondosa, reconhecida pela vida. Ela procura ajudar todo mundo. E aí, hoje de manhã, na alegria que nós estávamos, eu falei para ela, mas, filha, o Evangelho está certo, né? Todo o bem que você pratica reverte a seu favor. Tudo que você semear, você colhe, né, Maria Luísa? Não adianta, eu não sou semeadora, eu brinquei com a senhora hoje, a senhora tem que levar. Eu dou as mensagens para ela, já estão algumas 10 para dar, não é, Ademir? Dá um para aqui, dá um para a senhora, leva a mensagem, porque é isso que nós estamos semeando e cai na nossa alma profunda, esse benefício volta para nós, porque a contabilidade divina não tem erro, não. Então, a ingratidão dos filhos existe, não vai dizer isso que não existe, existe, mas não é problema nosso. Nós temos a obrigação e o dever de cumprir retamente as nossas responsabilidades. Ou então, como é? O Senhor da vida, onipotente, onipresente e onisciente, não sabe o que faz. O Jaime está devendo um valor, ou um trabalho, ou uma gratidão para alguém, e não vai fazer. Aí então Deus põe lá na China. Que conversa é essa? Põe aqui em Santa Bárbara, põe em Piracicaba, põe alguém perto de mim. Quem sabe Americana, quem sabe na minha casa. Porque aí a gente já começa a amar, porque a criança é um anjo. Só depois dos 7 anos que ela vai se formando, se estruturando, 10 anos. Aí vai vindo aquelas intuições, por isso às vezes briga com a mãe e briga com o pai. Mas a obrigação nossa é ensinar, dar o exemplo, educar ou educarem
que vem do latim. Então, eu acho que o meu sentimento em relação a esse evangelho de hoje, a ingratidão dos filhos, é nesse sentido. Mas eu queria ouvir também a Maria Luísa com as suas palavras. Boa tarde, seja bem-vindo. Ó, aqui, ó, também sou careca. Viu? Tem um aqui, o Ademir aqui também é parceiro. Ó, mas também é a vantagem, olha, eu sou penteado, só faço assim. Maria Luísa, você sabe que nosso evangelho é assim, né? Contente, alegre, brincando, né? Sim. Mas é porque Jesus era assim, alegre, né? Então agora é a sua vez de falar. O que você acha disso? A gente vê tantos comentários, né, na internet que fala que atualmente os filhos colocam os pais em casas de repouso, que a gente costumava chamar de asilo, e vão passear com os cachorros. Isso! Né? Então, isso abre um leque de possibilidades para a gente pensar assim. Que pais foram esses, né? Mas isso não justifica. Não estou querendo justificar a atitude dos filhos. Não estou querendo. Não é isso, é esclarecendo. Não existe justificativo, porque eu penso assim, quando as pessoas têm um caráter, elas sabem entender assim. Falando sinceramente, meus pais deixaram, não estou falando do meu caso, porque meu amor pelos meus pais é sem nenhuma ressalva. Eles deram ao máximo do que eles puderam de acordo com a situação. Estou falando assim de uma maneira geral. Alguns filhos têm sim do que reclamar de alguns pais. Tem sim. Mas mesmo nesta situação, eu penso assim, um erro não justifica o outro. Na minha concepção, não. Então as pessoas devem fazer um exame de consciência e falar do que eles podiam, do que sabiam. Eu acho que fizeram o que conseguiram fazer. Não fizeram mais, porque não se esforçaram mais, mas também não fizeram mal algum. Então, eu acho que mesmo assim não justifica um filho abandonado.